Silvio Costa Filho, deputado estadual eleito pelo PTB, conosco aqui no Ponto Final. Daniel Coelho, deputado estadual, na época foi eleito pelo PV, hoje pertence aos quadros do PSDB. Essa coisa de tentar tomar o seu mandato, deputado, o senhor se manifestou esses dias recentes, mas é coisa da política mesmo isso? É coisa da política. Eu passei por uma mudança de partido que não foi da minha escolha. Eu tive 9 anos de militância no Partido Verde, sou um apaixonado pelas questões ambientais, pela discussão da sustentabilidade. Infelizmente, o meu ex-partido... Não deixou isso nesse partido novo não, né? Não, de forma Continuou alguma. com os mesmos ideais. Os mesmos ideais, os mesmos princípios. Fui impossibilitado de continuar no PV por 2 motivos claros e que foram muito explorados pela mídia. Um, que foi a mudança de linha política do PV. Eu fui candidato na oposição, eu me coloquei e disse ao eleitor durante o período de 2010 que gostaria de ser deputado estadual, mas que nós não iríamos vincular o nosso mandato a nenhum governo, que estaríamos de forma independente na Assembleia, apoiando o governador quando ele estiver correto, quando ele estiver fazendo uma ação positiva para a sociedade, mas quando estiver equivocado, que a gente iria criticar, que nós íamos colocar nosso posicionamento de forma muito independente na defesa da sociedade. O PV optou pela migração para o governo e depois, a partir desse processo, começou a nos perseguir, nos excluir do tempo de televisão, começou a nos excluir das decisões do partido. Então, ficou impossível a convivência lá e a gente foi buscar uma nova casa. Como isso foi público, então a gente tem todas as provas de que a saída ela foi por justa causa. O próprio PV, depois da nossa saída, reconheceu isso, reconheceu nossos motivos, desistiu da luta pelo mandato. E a gente tem hoje o 3º suplente que está brigando pela vaga. O 1º suplente também reconhece nosso direito, assim fez o 2º. E o 3º suplente está brigando, mas aí é um direito que lhe consiste, ele pode ir à justiça. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Foi um processo muito difícil, porque não é fácil a gente largar um partido que a gente montou, que a gente fez, que a gente criou. Quando eu me filiei ao Partido Verde, não tinha nenhum vereador do Partido Verde aqui em Recife ou em cidades importantes. A gente saiu do partido fortalecido, com deputado eleito, com vereadores na capital. Com secretário, né? Com um secretário que foi construído, sem dúvida, pelo trabalho que a gente fez. Mas é isso mesmo, fica para trás, é olhar para frente. Eu não deixo mágoas, eu deixo só alguns bons amigos que ficaram lá e a certeza de que a gente vai estar militando pelas causas ambientais e eu espero, em algum momento, convergir com o Partido Verde na luta pela defesa do meio ambiente. O fato de representar o Estado e, de repente, pleitear uma representação local, né? Vocês são deputados metropolitanos, a maior votação, penso que seja aqui na região metropolitana. Perfeito. Isso facilita a disputa pelo Executivo do Recife? O fato de estar mais centralizado aqui nas ações com o parlamentar? Bem, eu procuro fazer o mandato sempre voltado para a valorização dos municípios. Eu posso dizer que eu sou um municipalista convicto. Eu entendo que o fortalecimento dos municípios é fundamental para o crescimento do Brasil, para uma sociedade mais igualitária e mais justa. Eu sou grato ao povo do Recife por ter me dado, ao longo das 3 eleições que disputei, votações expressivas. Sua maior votação é Recife? É Recife. E a gente tem trabalhado sempre buscando também, Daniel, os interesses do Recife com uma visão metropolitana. Até porque eu penso que o prefeito do Recife tem que ter uma visão metropolitana integrada de algumas ações, como transporte coletivo, como limpeza urbana, como ações de parcerias com o governo do Estado de segurança cidadã. Então, a gente tem procurado, eu tenho procurado trabalhar na Assembleia Legislativa buscando ações para a região metropolitana. Eu acho que é fundamental a Assembleia ter esse debate e hoje existe, de fato, uma grande participação da sociedade civil organizada. E você, Daniel, ajuda também nessa... Ajuda. Eu tive uma votação, não só maior votação no Recife, como eu quase só tive votos na metropolitana. Tivemos alguns votos no interior, mas de 47.500 votos que nós tivemos, 43 foram aqui. Então, a gente tem uma concentração... Também porque ele faz campanha lá fora, tem esse detalhe, né? Não, não fiz. Mais voltada para cá, né? E pela situação política que a gente viveu, quer dizer, eu não tive apoios formais, não tive apoio de vereadores, de prefeitos. Foi realmente um voto que veio espontâneo da sociedade e a gente sabe que esse tipo de votação ela se concentra mais na região metropolitana. Então, a gente concentrou bastante o voto em Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista. Mas você comunga dessa ideia, deputado Silvio, que vocês têm que pensar de forma metropolitana, porque os problemas aqui, o problema de Jaboatão reflete aqui, o problema de Olinda reflete aqui, o problema de Abreu Lima reflete aqui, né? Sem dúvida, Aldo. E o Recife perdeu a liderança desse processo.
Você tem uma região metropolitana onde o Recife deveria ser capitaneado, deveria estar induzindo o processo de liderança na região metropolitana. Quer dizer, para onde o Recife vai, teoricamente deveria ir Camaragibe, deveria ir Olinda, deveria ir Jaboatão, e isso não acontece. Hoje, num processo equivocado, quem está tendo a liderança metropolitana é o governador, que está assumindo algumas atribuições do prefeito do Recife, pelo prefeito do Recife não exercer essa liderança. Então, eu acho que não só o pensamento metropolitano, mas a necessidade do Recife está induzindo, né, e dizendo, olha, o Recife está crescendo para esse lado. O Recife está tomando essas decisões no que se refere à mobilidade, a transporte, à saúde, e a partir daí há a necessidade dos municípios do entorno participarem desse processo. Isso não acontece, né? O Recife deixou de exercer sua liderança e até parece, né, em alguns momentos, que o Recife não é mais a capital. A gente vê em alguns momentos Olinda, Jaboatão, outros municípios tomando a frente, e aí está a questão do avanço do mar de uma forma muito direta. Como é que Jaboatão toma a frente do Recife na discussão sobre o avanço do mar e já está praticamente, né, com as obras a serem executadas, e o Recife não fez absolutamente nada sobre isso. Diga, Silvio. Bem, eu penso que é fundamental, Aldo. É lógico que o desenvolvimento integrado da região metropolitana. Eu acho que Goiânia está sendo, o crescimento que está acontecendo em Goiânia, fundamental. A Fiat, a fábrica de vidros que está indo para lá, investimentos de quase 3 bilhões de reais ao longo dos próximos 5 anos. É fundamental a visão metropolitana, é importante o desenvolvimento dessas cidades, mas ao mesmo tempo é importante que a Prefeitura do Recife, o prefeito do Recife, possa assumir de fato essa liderança. Sem interferir, claro, sem dúvida, nas gestões, sem atrapalhar o encaminhamento local, né? Sem dúvida. Agora, eu penso que qualquer prefeito do Recife queria ter a oportunidade que o prefeito atual está tendo. O governador, com a grande aprovação na região metropolitana, o Estado crescendo além da média nacional, a cada dia novas empresas, novas indústrias. Eu acho que falta isso ao prefeito e buscar essas parcerias. Agora, deputado, que as pessoas querem vir para o Recife. Me permita. E aí, para a gente ser bem objetivo, questão de tempo. Eu vou perguntar para os dois e cada um vai respondendo claro dentro do possível. Qual vai ser o principal ponto de debate nesta campanha aqui no Recife? Bem, primeiro eu penso que o transporte coletivo, trânsito e qualidade de vida. Mobilidade, né, que está tão em alta. E saúde pública, que hoje é um drama que vive a sociedade. Então esses dois pontos, o senhor acredita? Sem dúvida. Eu acho que saúde, transporte coletivo e segurança. Segurança. Então vai ser esse tripé. Sem dúvida. Deputado, concorda ou acha que... Eu concordo. Eu acho que a questão de saúde e segurança tem um apelo muito grande. Mas por ordem de prioridade é isso? É saúde, segurança e mobilidade? Eu acho que saúde, segurança e mobilidade. E eu acho que tem uma discussão política que vai ter que acontecer. Na última eleição, né, a população do Recife não elegeu João da Costa, elegeu João, que era João. Isso foi apresentado ao Recife. Né, um projeto personalista, onde um passava o bastão para o outro e dava-se uma ideia de continuidade. Agora, houve uma briga não explicada, isso tem que ser explicado no debate, isso vai ter que ser fatalmente colocado, isso vai acontecer. Isso tem que ser explicado, o motivo da briga. Deixe-me fazer até uma observação. Se fala tanto em projeto, eu ainda não vi um projeto real de nenhum partido, aí nem PSDB, nem PTB, que queira e esteja disputando a prefeitura. Qual é o projeto do do PSDB? Já está no papel? É essa carta que a gente vai mostrar? A nossa intenção é essa? O PTB já tem isso? Vamos tirar botar no real, tirar do hipotético e jogar ele para o papel. O PSDB já tem isso? Olha, a gente tem já alguns conceitos, algumas ideias que vão fazer parte do programa de governo e não dá para a gente explicar aqui, o tempo é curto. O tempo é curto. Mas a gente tem uma questão de princípios que eu acho que precisa ser colocada. Primeiro, nós precisamos de uma administração mais profissional e menos política. A prefeitura está loteada. Não dá para você avançar na questão da qualidade de vida quando a gestão só está preocupada em se manter no poder. Você precisa de quadros de secretários que estejam lá para fazer um trabalho administrativo e não político. Então, veja, é uma mudança administrativa também, né? E conceitual. Certo. Nós precisamos ter uma mudança conceitual. A gestão ela tem que estar à disposição do povo e não dos partidos e dos aliados. E esse projeto chega até quando? Até junho, é? Eu acho que até junho a gente já está com ele pronto. Esse papel está pronto. Está completamente pronto com as ideias e com o que vai ser apresentado. A agenda, então, do partido para a cidade. Sem dúvida. O PTB também segue nessa trilha, deputado? Sem dúvida. Nós estamos aí já ouvindo a sociedade civil organizada, conversando com técnicos de todo o Brasil, ouvindo experiências de grandes metrópoles brasileiras e até mundiais. Além disso, a gente quer apresentar também, dentro desses conteúdos programáticos, ações que dialoguem com o governo Eduardo Campos, porque eu penso que
o segundo turno da eleição de 2012 se dará possivelmente com um nome alternativo da frente, porque as pessoas querem uma mudança de partido, querem uma mudança do prefeito João da Costa, mas não querem mudar para a oposição. Querem um partido, querem uma frente que dialogue com o governo. Querem que dialoguem com o governo Eduardo Campos. Então é isso que a gente imagina e as pesquisas apontam nessa direção. Mas aí vai ser outro debate. Depois eu boto vocês para brigarem. O tema de hoje foi Juventude na Política. Obrigado, deputado Silvio, deputado Daniel. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou o programa Ponto Final. Acompanhe-nos pela internet. Siga-nos nas mídias sociais. Até o próximo encontro. Tchau, gente.